Abra comigo a tua Bíblia, em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos aqui dois versículos que fazem uma afirmação sobre libertação, que quer dizer soltar, livrar, né? Quer dizer mudança de situação. Nós temos no 32 que diz que conhecereis a verdade vos libertará. E nós temos o 36 que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos hoje à noite uma experiência, uma oportunidade de estarmos aqui e de forma objetiva com uma proposta de libertação. E eu creio que nesta noite Deus quer desfazer ataduras, desfazer amarras, quebrar maldições. Deus quer dar um tempo novo na vida de pessoas que estão aqui. Agora, aqui diz que Jesus estava ensinando e alguns judeus creram nele. É importante nós entendermos por que diz aqui, né, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Porque os judeus, eles não estavam aceitando Jesus como o Messias. Havia uma rejeição a Jesus ser o Messias. E houve até uma perseguição, e por isso que ele chegou na cruz. Então diz que alguns judeus que creram nele estavam ouvindo ele. E ele salientou para esses que estavam crendo nele a importância deles darem crédito, inclusive, aos seus ensinos, à sua palavra, e permanecerem nesses ensinos para realmente então desfrutarem da proposta de Deus, sendo discípulos de Jesus, seguidores, porque sendo seguidores de Jesus e permanecendo nos ensinamentos dele, eles conheceriam a verdade dada por Jesus e seriam libertos pela verdade. A Bíblia diz que a graça, o favor de Deus, o amor de Deus e a verdade de Deus estavam em Jesus. Agora, os religiosos aqui que tinham uma tradição e uma linhagem, né, desde Abraão, se ofenderam e disseram: mas nós somos religiosos por tradição, nós somos os herdeiros, nós somos o povo de Deus, nós somos Israel. E como é que tu diz para nós então, que como povo escolhido, nós somos escravos do quê? E Jesus diz: olha, há algo na vida do homem, não importa a religião que ele esteja, há algo chamado pecado, e quem pratica o pecado, esteja onde estiver, é escravo do pecado. E aí Jesus diz: então agora, eu sou o filho, e se eu como filho libertar vocês, quem eu libertar, então será verdadeiramente liberto. Então quando nós vamos para a proposta de Deus em Jesus, nós vamos perceber que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu Filho unigênito para que, crendo em Jesus, saiamos da morte eterna por causa da separação que é o pecado, venhamos ter vida eterna. Nós vamos ver que Jesus, quando ele esteve na terra enviado pelo Pai, ele amou, praticou milagres, fez feitos de Deus. E ele tinha uma proposta dizendo: eu vim inclusive trazer para vocês algo chamado vida, e vida em abundância. Então nesta noite eu quero enfatizar isso. A proposta de Deus em Jesus não é uma religião nova. A proposta de Deus em Jesus é vida. E essa vida, ela é por causa de uma libertação que é possível acontecer em Jesus, porque ele veio com poder a esta terra para perdoar pecados.
E em Romanos capítulo 6, no versículo 22, diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus, então, é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança para viver com Ele, viver para Ele. Deus se manifestar e viver no homem pelo seu Espírito. Mas o homem cai, trai a Deus e cai em pecado. Se separa da comunhão com Deus e passa a praticar erros. A Bíblia diz, inclusive, que tem pessoas que estão alheios à vida de Deus. Cegos no entendimento por causa da vida sem Deus. Agora, quando nós estamos falando, então, desta libertação, nós estamos dizendo que em Cristo vai haver um livramento, as pessoas serão retiradas de um domínio maligno daí por causa do pecado, e as pessoas poderão viver uma nova vida. Então, aqui o escravo quer dizer a pessoa que praticar o pecado, que estava sem Deus, precisa entender que está sob domínio, está presa, ela é dirigida, ela está atada. Em Provérbios capítulo 5, versículo 21 e versículo 22, fala sobre esta questão de amarras e ataduras do pecado. Diz, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. E o próximo versículo, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado, será o quê? Detido. Então a gente vai entender que o homem foi feito por Deus, criado por Deus, para ter a vida de Deus na terra, mas algo o desqualificou. O homem cai em pecado, afasta-se de Deus, e esta vida de pecado sem Deus, com práticas erradas na vida, tornam-se ataduras espirituais. Diz que pelas cordas do pecado, então, será o quê? Detido. Vai viver uma prisão. E eu posso dizer assim, pecado é a transgressão dos princípios de Deus. E ouvir o inimigo de Deus que sugere uma vida sem Deus, te sugere rejeitar o plano de Deus. Por isso que lá em Eclesiastes diz para os jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Todo homem, inclusive desde jovem, ele deve ser educado e olhar para Deus e ver que Deus é o seu Criador e procurar saber por que Deus o criou e viver para Deus, e guardar os princípios de Deus, porque serão o melhor para a sua vida. Que bom que os jovens de hoje pudessem acolher os princípios de Deus, pudessem se criar nos princípios de Deus, olhando o propósito pelo qual eles foram criados. Nós evitaríamos muitos problemas. Nós teríamos hoje famílias diferentes. Nós teríamos hoje uma sociedade diferente. Mas existe um inimigo de Deus, Satanás, que veio para fazer um estrago, veio para matar, roubar, destruir. Então ele se aproxima do homem desde o começo, desde lá de Gênesis 3:5. Quando o diabo diz para Eva, não, tu pode comer, o que Deus não quer é que se tu comer desse fruto que ele proibiu, tu vais ter sabedoria e inteligência e tu vais ser igual a ele, não vai te dar nenhum problema. Então nós vamos perceber que a sugestão do erro, né, essa conquista, esta maneira que este espírito maligno Satanás nos cativa, mostra para nós só o prazer, só a alegria que o erro pode trazer. Mas eu digo sempre, o pecar, o transgredir os princípios de Deus, às vezes é um gostinho bom na boca, é uma comida gostosa nos lábios, mas é um estrago no estômago. Então nesta noite eu sinto que Deus quer fazer algo quebrando amarras, quebrando vínculos, rebentando cordas, porque nós vamos ver dessa maneira então milagres. Coisas que estão trancadas vão andar, porque prisões serão quebradas e desfeitas em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então essa questão de pecado quer dizer o seguinte, uma vida sem Deus. E não somente uma vida sem Deus viver em pecado,
como também é uma vida contra Deus. Este é o problema do homem na cegueira espiritual. Ele está cego no seu entendimento e ele vive contra Deus, e aí ele dá lugar ao inimigo de Deus que veio para matar, roubar e destruir. E aí que vem a corda do pecado, e aí que vem as prisões, e aí sim, né, que traz sofrimento em muitas áreas. Mas Satanás ilude, que nem disse para Eva, não vai te dar nenhum problema. Ele cativa, não tem nenhum problema. Hoje, uma das coisas que quer se dizer que tudo é relativo. Isso não é bem assim. E a fé se torna como se fosse uma coisa radical. Eu não sou uma pessoa radical, eu sou uma pessoa convicta. Fé não é radicalismo, fé é convicção. Eu tenho uma convicção e uma certeza que o homem foi criado por Deus e para viver para Deus. E Deus tem um plano para o homem. E pregando isso, eu vi muitas pessoas transformadas e abençoadas. E a minha vida tem sido abençoada por Deus. Agora, tudo é relativo, não é bem assim. E o homem tem que se descobrir. O homem tem que se achar. Ele tem que desfrutar mais da sua liberdade. A Bíblia diz que existe uma liberdade na vida do homem que Deus dá para ele. Inclusive o livre-arbítrio. Mas diz também, não useis da vossa liberdade para praticar o erro. Que bom que você use da sua liberdade para ser fiel e guardar os princípios certos. O desejo de Deus não é que vivamos sob uma imposição dele, mas o desejo de Deus é que vivamos reconhecendo que Ele nos criou, que Ele é poderoso, tenhamos temor dEle, e vivamos aliados a Ele, querendo Ele, obedecendo Ele, porque isso será o melhor para nós. Então, quando Jesus andou na terra, diz que Ele veio como luz, para tirar as pessoas das trevas, do engano. Ele veio para buscar, como Ele falou na casa de Zaqueu, buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu mesmo era um homem que estava distraído, como dizemos hoje, desviado de um propósito. Ele era um publicano, cobrador de impostos, tinha uma vida sob juízo e condenação dos demais, porque ele era um pecador. Até era acusado de apropriação incorreta das coisas, mas não creio que ele fosse tão ladrão como diziam. A palavra Zaqueu quer dizer puro. Eu vejo assim, Zaqueu era um judeu também, então quando Zaqueu nasce, os pais emocionados procuram um nome, inclusive no livro lá das tradições, e encontram Zaqueu puro, e colocam o nome daquele menininho bonitinho puro. Toda criança é pura e linda. O problema é quando cresce. Hoje de manhã nós vimos para cá, eu e minha esposa. Nós estávamos passando no Brasil, né, amor? E atravessou um cara correndo no Brasil e dizia: roubaram. E quando eu estou passando, eu olho, tem dois caras, um com uma arma na mão e o outro, dois no chão deitado. Um já vai entrando no carro. Eles roubaram, assaltaram uma lancheria ali, tomaram emprestado, né? E levaram. Mas eu fiquei pensando, né? E penso até hoje. Um dia foram crianças, bebezinho também, tiveram no colo, foram mimados, biquinho, blá, 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 blá. Toda pessoa que pratica o mal, toda pessoa que está no engano hoje, inclusive na criminalidade, em outras coisas que não devia, um dia foi um bebê. Um dia o pai botou um nome emocionado. Alguns inclusive chegam a botar o próprio nome e dizem ali, Júnior, vai ser que nem eu. E depois diz, o que eu tinha que ter posto Júnior nessa figura? Um dia, todos já fomos um bebê. A questão foi a escolha. A questão foram as decisões. E a direção que se tomou. Zaqueu era um homem com um nome chamado puro. Mas tinha tomado uma outra direção. Mas Jesus foi à casa dele,
levou salvação, perdoou seus pecados e disse: hoje entrou salvação na casa desse homem porque ele me recebeu, deu testemunho que quer mudar e eu vim fazer isso, buscar e salvar o perdido. Então nós vamos perceber que no ministério de Jesus, Ele trouxe salvação para quem era condenado. Ele perdoou uma mulher que foi encontrada em adultério e pelas tradições da época, ela devia ser apedrejada. Então quando levaram a mulher até o Senhor Jesus, levaram ela para ver o que o Senhor Jesus ia fazer. Sabe que os homens não mudaram até hoje? A raça humana, ela continua igual, vingativa, odiosa. O ser humano continua procurando quem erra para destruí-lo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Continua procurando quem erra para perdoar. E essa mulher foi perdoada. Então na história do ministério de Jesus, um dia uma prostituta está chorando aos seus pés, molhando os seus pés com lágrimas e secando com os seus cabelos, e estava ali um religioso e disse: realmente ele não é o Messias, porque se ele fosse o Messias, ele saberia quem está lhe fazendo isso. E ele olhou para o religioso, Jesus olhou e disse: eu entrei na tua casa, meu amigo, e desde que eu entrei aqui, tu está me tratando como uma pessoa comum. Essa mulher não para de chorar nos meus pés. A quem mais foi dado, maior gratidão terá. Dizendo para o religioso: tu acha que tu não precisa de mim? Então nós vamos ver no ministério de Jesus, Ele foi perdoando, Ele foi restaurando, Ele foi vendo que o pecado que as pessoas estavam envolvidas traziam cordas espirituais, também traziam enfermidades. Aquela mulher que está em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, que diz que ela sofria de uma atadura, de uma amarra, de uma enfermidade, era um problema espiritual. Então o que eu quero chamar a atenção nesta noite é que o pecado, tanto de algumas pessoas no passado antes de nós, podem também nos atingir hoje por causa de uma maldição. E também o nosso pecado espontâneo gera também em nossa vida uma atadura. Mas eu quero falar uma coisa esta noite: tanto os pecados de maldição de antepassados, ou pragas que foram jogadas contra nós, ou pecados nossos espontâneos que nós praticamos por desobediência também a Deus, quando nós cremos no amor de Deus em Jesus Cristo, nós somos libertos. Nós temos uma história muito bonita, que é Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, quando Jesus está numa casa ensinando, e trazem um paralítico, e abrem inclusive o telhado. A casa estava tão cheia, não tinha por onde colocar o homem, e colocaram por cima do telhado, e largaram o paralítico na frente de Jesus, para que ele ministrasse cura. E ele disse, diz a Bíblia que ele, vendo a fé do homem, disse: teus pecados são perdoados. E aí houve uma murmuração. Os religiosos disseram: mas quem é esse que está perdoando pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Diga comigo: somente Deus pode perdoar pecados. Mas o Filho de Deus é o preço de Deus para perdoar os pecados. E ali estava o Filho de Deus. Ele disse: para que vocês saibam que eu tenho poder sobre a terra para perdoar pecados. Levanta e anda. Sabe, um dia nós estávamos numa cruzada, e uma pessoa disse uma coisa muito simples, mas é compreensível e verdadeira. Um carro a gente empurra uma vez, empurra 2 vezes, tenta fazer pegar. Se não der, a melhor coisa que tem é abrir o capô. Às vezes, algumas pessoas, você dá uma mãozinha, você dá uma outra mãozinha, você empurra uma vez, você empurra 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, a coisa não anda. Eu digo: vamos abrir o capô, vamos puxar esse coraçãozinho para fora, vamos ver o que está acontecendo. Uma reunião como essa, de maneira nenhuma, o nosso desejo é expor deficiências e erros de quem tem. Uma reunião como essa, o nosso desejo é fazer o que Deus fez com o seu Filho, e Ele está aqui esta noite. É falarmos que os erros dão lugar às ataduras, às amarras espirituais, e está aqui hoje com poder aquele que vai perdoar pecados. Jesus Cristo está no nosso meio. Quando este homem que foi colocado pelo telhado,
para ser curado. Recebe a promessa de teus pecados são perdoados. Muitos não aceitaram, mas Jesus disse, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, levanta e anda. Ele quis dizer o seguinte: o problema deste homem é um erro, é um pecado, é uma maldição, é uma atadura. E eu estou aqui para perdoar pecados. Então, a Bíblia diz que Jesus, quando veio à terra, ele veio com essa missão bem específica: desfazer as obras malignas. Ele foi ungido com o Espírito Santo e o poder de Deus para fazer o bem e libertar os oprimidos e sofredores do pecado. Ele veio com o poder do Espírito Santo, ele veio capacitado pelo Pai para proclamar libertação, soltura aos que estavam em prisão e pôr em liberdade os algemados. E nesta noite o mesmo Espírito está no nosso meio. E esta é a missão da igreja hoje: não pregar uma nova religião, não pregar a denominação, mas pregar o amor de Deus. O preço da soltura, o preço da libertação. Jesus Cristo, que é o amor de Deus, que veio a esta terra, que morreu por nós na cruz. Isto é suficiente para perdoar pecados. Eu sinto nesta noite que Deus conhece e sabe o secreto de cada um. Mas eu sinto nesta noite que Deus, pelo seu Espírito, propõe uma coisa: que todos desfrutem de perdão e isenção e sejam livres de cordas. Você pode dizer, pastor, mas é o seguinte, tem uma maldição. Por um bom tempo a igreja não aceitou a palavra maldição. Por um bom tempo o sistema religioso não aceitou que existissem maldições. Por um bom tempo muitas coisas no sistema religioso não foram aceitas. Mas graças ao Espírito Santo, que foi mostrando, como Jesus mostrou para os judeus, que achavam, porque eram judeus, herdeiros de Abraão, estava tudo definido. Um dia eu me lembro de uma mãe, ela me disse, meus filhos nasceram na igreja. E eu creio que eles serão guardados e vão ser protegidos por causa disso. Eu disse, mãe, ensina eles. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Ela disse, eu creio. Porque são filhos de crente. É suficiente. Eu falei, mãe, ser filho de crente é uma bênção. Já está livre de maldições. Mas anota uma coisa, mãe. Ensina os teus filhos no caminho que deve andar. Mostra para os teus filhos desde criança, desde pequeno, que existe um Salvador. Deus não tem netos, mãe, eu disse para ela. Deus tem filhos. É necessário o adolescente, o jovem, lembrar-se do seu Criador. É necessário todos confessarem a Cristo como seu Salvador. Todos. De repente você está me ouvindo e tem até uma certa resistência sobre a questão de maldições. Mas sabe o que eu aprendi na minha vida? Que a Bíblia diz que a maldição visita até a terceira ou a quarta geração. E muitas vezes a palavra visita não quer dizer que possui ou que ata. Mas visita quer dizer bate na porta. Mas se a porta estiver aberta, inclusive para compactuar com os mesmos pecados que o pai que pecou trouxe a maldição ata e amarra. Porque se a maldição visitar a terceira e a quarta geração, e esses estiverem lavados e purificados pelo sangue do Senhor, e não estiverem em pecado, serão guardados, serão livres e serão vitoriosos. Então nesta noite, tu pode dizer, eu não quero mais ataduras. Eu não quero mais amarras. Não quero mais nada. Inclusive eu não quero guardar lembranças do pecado. Inclusive eu não quero viver mais em pecado.
Eu quero viver esse novo, eu quero viver essa libertação. Eu quero desfrutar desse toque do Filho na minha vida. Talvez forças espirituais, maldições que te acompanham desde a tua infância. Prisões, sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição. Que disseram para ti que tu não vai conseguir, tu vai ser sempre assim. Tu não vai ser feliz. Talvez tu já aceitou isso. Mas eu quero dizer para ti, aceite algo diferente hoje. Que se o Filho te libertar, verdadeiramente quer dizer, realmente, há uma oportunidade. Jesus é libertador. Abaixa tua cabeça. Feche teus olhos. O amor de Deus está nesse lugar. E esse amor de Deus está aqui no poder do Espírito Santo. Para fazer coisas incríveis. Eu pedi uma coisa para Deus hoje na minha casa. Ele falou que Ele ia fazer aqui. Nós vamos ver algumas coisas acontecerem aqui. Então, você que tem sofrido em alguma amarra, eu quero dizer para ti, Deus vai fazer um milagre na tua vida hoje. Deus vai fazer uma cirurgia com a anestesia dEle, tanto com o poder dEle, pela anestesia, com uma cirurgia que tu não vai sentir e muitos não vão notar. Deus não te trouxe aqui esta noite para tu ser exposto. Ele te trouxe aqui esta noite para te abraçar. Então vamos ficar todos de pé. Todos de pé. Mas se você nesta noite quer dizer, eu quero ser livre, não quero mais atadura, não quero mais amarras, e você veio inclusive com o coração aberto para receber de Deus, vem aqui para frente agora. Vem cá. Não fique no teu lugar. Vem aqui na frente agora. Encosta comigo na plataforma. Encoste na plataforma. Feche teus olhos. Não precisem ficar na faixa ali. Venham até a frente todos. Vem cá. Os que estão me ouvindo em casa, me assistindo pela internet, fiquem ligados ainda. Aqui na frente, feche os olhos agora. Abracem o peito de vocês, dizendo: Senhor, me cura esta noite. Diga: Senhor, me perdoa esta noite. Eu tomo autoridade esta noite contra os demônios. Eu digo: demônios, vocês não vão expor ninguém nesta noite, mas as pessoas vão ser libertas e curadas. Eu amarro os demônios nesta noite e expulso eles pelo poder de Deus. E assim como Jesus expulsou demônios pelo poder da palavra, agora, diabo imundo, vocês são derrotados. E deixem as vidas em nome de Jesus. A cruz, o sangue é suficiente. Deus enviou o seu Filho ao mundo para destruir as obras do diabo. E o diabo foi derrotado por Jesus na cruz. E agora você é livre. Você vai sentir como um calor, um frescor no seu peito. Um alívio. Você vai ser tocado, você vai ser abraçado por Deus. E ao ser abraçado por Deus, você vai inclusive até sentir teu corpo ficando dormente. Se alguém cair tocado por Deus, não se preocupe. É um abraço de Deus, é um carinho da cura. É um carinho de cura. Eu ministro o carinho de cura agora em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vem, Espírito Santo. Vem tocar, Senhor. Vem tocar, Senhor. Vem tocar. Receba um abraço de Deus agora. Receba um toque de Deus agora. Receba cura sobre o teu problema. Receba libertação. Toca a Deus. Toca a Deus. Toca a Deus. Só diz assim: Deus me toca. Diga: Deus, eu quero. Eu quero de ti. Diga: eu recebo, Deus. Eu recebo, Deus. Diga: eu recebo, Deus. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Senhor, tocando os corações. Bem-vindo, Senhor, tocando as vidas, soltando as pessoas. Deus está entrando no secreto. Eu ouço barulhos de cadeias, correntes sendo rebentadas agora. Nós entramos agora onde pessoas foram atadas em cadeias,
Nós entramos pela fé agora onde teve cadeias de umbanda, de macumba, obras de espiritismo, obras de feitiçaria. Nós tomamos autoridade agora e ministramos um abraço de Deus e a cura de Deus. Sejam livres totalmente por Jesus Cristo agora. Livres por Jesus. Ninguém tenha medo, não vai haver nenhuma reação maligna. O diabo não vai te expor, não te preocupe, só sinta o carinho de Deus, sinta a paz. Algumas pessoas sentindo paz, aí sim vão sendo tocadas por Deus. Toca a Deus, isso, deixa as pessoas. Vem tocar Deus, vem tocar Deus, vem tocar, vem curar, vem curar, vem curar. Vem curar, vem curar, vem curar, vem curar. Vem curar Deus, vem curar Deus. Senhor, teu filho por onde passou, trouxe o livramento de muitas amarras, de ataduras e de maldições. Teu filho está aqui no meio agora. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, vem tocar, vem tocar, vem tocar, vem tocar. Receba de Cristo agora, receba de Cristo agora, receba de Cristo agora. Se livre em nome de Jesus. Se livre em nome de Jesus. Toca, Deus. Ele me mostra que algumas pessoas estão sentindo como um calor nesse abraço, um frescor. Comece a desfrutar mais de Deus na tua vida. Eu te abençoo, um tempo novo no teu ser, um tempo de paz na tua casa, um tempo de paz nas tuas finanças, um tempo de paz nos teus negócios. Nós te abençoamos agora em nome do Senhor Jesus. Nós te abençoamos agora em nome do Senhor Jesus. Nós te abençoamos agora em nome do Senhor Jesus. Eu tomo autoridade agora ainda sobre vínculos. Deus me mostra vínculos lá fora, prisões espirituais, ataduras lá de fora, aquilo que te prende ainda. Agora nós ministramos o poder de Deus. Aonde tu estavas preso, tu és solto agora pelo poder, pela cruz. O sangue é suficiente, pelo poder do Espírito Santo, em o nome de Cristo agora. Nós cortamos barreira, cortamos corda, cortamos cadeia e te abençoamos pelo poder de Deus. Te abençoamos pelo poder de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga a Deus, eu quero um novo na minha vida. Um novo, um novo. O Senhor dá um novo para esse homem, não se preocupe. Vem tocar, Deus, agora. Dá esse novo, Senhor. Dá esse novo, Senhor. Feche teus olhos. Feche teus olhos. O Espírito Feche teus olhos. de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos Os enfermos nesta noite, de Senhor. alma são curados. Socorre as pessoas pelo teu poder, Deus. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Nós tomamos a autoridade agora contra toda a enfermidade. Nós ministramos a cruz, o sangue, contra todo espírito de morte. Enfermidade, espírito de morte, nós te enfrentamos nesta noite. Espírito de destruição, nós te amarramos nesta noite. Jesus te levou na cruz, te expulsou. Sai agora em nome de Jesus. Nós ministramos cura sobre os enfermos agora. Nos nervos, nos músculos, nos ossos. Nós abençoamos os enfermos nesse lugar. Declaramos a cura divina sobre todos em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua casa. Nós abençoamos as tuas finanças. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Nós te abençoamos pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.